Com quase 2 décadas de história, a Uniagro é a sua parceira de jogo na Bahia e no Tocantins. No campo ou na linha lateral, estamos sempre ao seu lado, oferecendo soluções personalizadas para cada desafio agrícola. Uniagro, o 12º jogador que impulsiona a sua vitória. Fala, amigos! Bom dia para você. Que Deus abençoe. Está no ar o nosso Café com Leão, que tem o oferecimento do nosso patrocinador master, Uniagro, 20 anos de campo, na fazenda, no estádio, o agro em todos os campos. Deixa seu like aí, se inscreva no Resenha do Leão, ative o sininho de notificações, hypa esse vídeo, seja membro do canal. Eita, que tem coisa para você fazer, viu? Mas vamos nessa, gente. Eu quero detalhar para você os 32 jogadores do elenco rubro-negro. E só para você ter ideia, dos 32, isso fora os meninos da base, tá? 12 são atacantes. É isso mesmo, 12 são atacantes. E dentre esses 32, tem pelo menos 8 que não vem tendo mais oportunidades. E aí não faz sentido esses atletas permanecerem no elenco, pelo menos no meu entendimento. Vamos falar sobre isso. Tem a situação do departamento médico e tem jogador importante que vai ser difícil estar à disposição para domingo. E tem uma notícia importante também com relação a esse jogo do Vitória contra o Santos. O José Eduardo Bocão, ele deu entrevista ontem e ele falou que ele gostaria de ser presidente do Vitória. Mas falou sério, que o Zé, você sabe que às vezes ele fica na resenha, na brincadeira. Eu vi seriedade no que ele falou e eu vou colocar para você. E aí depois eu queria saber a sua opinião aqui nos comentários. Se você vê com bons olhos o Zé Eduardo, sei lá, em algum momento ser presidente do Vitória. Estou trazendo uma informação, tá, gente? Aí é com vocês. Também vou falar de mercado da bola. Algumas especulações, né, a respeito de alguns jogadores que o Vitória estaria interessado e nós vamos detalhar tudo para você, beleza? Bom, vamos começar aqui pela questão do elenco. 32 jogadores, 3 goleiros, Arcanjo, Gabriel e Fintelman. 4 zagueiros, Zé Marcos, Rauter, Edu e Neres. 5 laterais, Hugo, Cáceres, Michael Jesus, Claudinho e Jamerson. 6 volantes, PP, Ronald, Thiaguinho, William Oliveira, Baralhas e Hiller. 2 meias, Mateuzinho e Rato. 12 atacantes. É muito atacante, gente. Pelo amor de Deus, é muita gente. Bruno Xavier, Felipe Cardoso, Oswaldo, Léo Pereira, Carlos Eduardo, Carlinhos, Eric, Janderson, Kaiser, Mosquito, Lucas Braga e o Fabrício. Isso sem contar que tem mais uns 16 meninos da base que também ficam ali à disposição, mas infelizmente o Carpini, não sei, não vou dizer que o Carpini não gosta, mas ele dá a entender isso, né? Ou ele acha realmente que os meninos não têm condições de ajudar na Série A. Dentre esses 32, eu posso dizer para você aqui que tem pelo menos 8 que não atuam mais, que não são relacionados. 8. Eu só não vou dizer os nomes, porque em algum momento o Vitória pode precisar, e aí os caras fazer corpo mole. Mas você sabe quem são os jogadores, e eles mesmos sabem também, que não vem mais atuando. Então, são 8 vagas inutilizadas. Não tinha necessidade de estarem aí. Poderiam estar outros que poderiam estar ajudando. Daqui a pouquinho eu quero falar de mercado da bola. Queria te pedir um pouquinho de paciência, que eu queria falar agora do DM do Vitória. Tem informações importantes, tá?
William Oliveira, jogador, faz fisioterapia, mas também já faz alguns trabalhos em campo, trabalhos supervisionados. Dificilmente volta para domingo. Hugo, lateral esquerdo, lesão na panturrilha, faz tratamento no DM. Fabrício, esse é importante. Músculo posterior da coxa direita, está em tratamento no departamento médico. Dificilmente volta para domingo. Claro que eu não posso cravar, porque tem muita água para rolar, mas muito difícil. E aqui a pior situação, que é o Cáceres. Lesão muscular posterior da coxa esquerda. Também faz tratamento no DM. Depois do DM, eles vão para a transição. Acho muito difícil, tanto o Fabrício como o Cáceres terem condição de jogo para domingo. E o problema é que temos o Claudinho, que vem atuando da forma que você está vendo, e a outra opção seria o Buiú, que também é lateral direito, só que só tem 19 anos. Eu não sei, sinceramente, o que o Carpini vai fazer. Tomara a Deus que o Cáceres se recupere o mais rápido possível e tenha condição de jogo. É o que eu estou torcendo. Porque aí você poderia montar um time assim: Arcanjo, Cáceres, Edu, Halter e Jamerson, Baralhas, Ronald, Mateuzinho, Oswaldo, Mosquito e o Kaiser. Acho que seria um time mais coerente possível aqui, o que eu fiz. Na ausência do Cáceres ou a opção do Claudinho pelo Buiú, os demais aí acredito que tem condição de jogo, pelo menos até o momento. Eu não tenho nenhuma informação que tem mais alguém lesionado, além desses que eu citei para você. Beleza? Nós vamos trazer agora, daqui a pouquinho, a situação do mercado da bola. Tem informação importante para domingo. E tem o Zé Eduardo falando que quer ser presidente do Vitória. Mas antes quero pedir uma paciência a você, que temos um break. Rapidinho a gente já volta, beleza? Vamos nessa. Atenção, você que procura uma empresa especializada em sistema de combate ao incêndio. Eu tenho um recadinho para você. SCI Engenharia, do meu amigo Laécio Bonfim, empresa baiana especializada em sistema de combate ao incêndio, casa de bombas, central de alarmes, porta corta-fogo e muito mais. 719-8235-6266. Quick Stop, funilaria e pintura é na Quick Stop. Você que está com o carro batido, amassado, arranhado, precisando daquele trato, meu amigo, é na Quick Stop. E tem mais, viu? Eles são o único lugar em Salvador que fazem transformação de picapes. É isso mesmo. A sua picape modelo antigo, 2018, 19, 20, 21, 22, eles atualizam para o modelo 2025. Procura o Marcelo Nunes, faça o seu orçamento e pode dizer: vindo Resenha do Leão, Marcelo, quero o meu desconto. Quick Stop. Atenção, servidores públicos do estado da Bahia. Eu tenho um recadinho especial para você. Expertise, consultoria em empréstimos consignados. Mesmo para você que diga assim: Marcos, eu tenho margem negativa, não tenho direito a empréstimo. Entre em contato com a Expertise, faça uma avaliação da sua situação e pode ter uma graninha te esperando. Expertise, consultoria para empréstimos consignados. Bom, eu queria já trazer o vídeo do Zé Eduardo Bocão. Ele deu entrevista para a galera do Insta do Zona Mista. É no YouTube, mas tem esse corte aqui que foi lá do Instagram. E o Zé Eduardo vai falar sobre o interesse dele em ser presidente do Vitória. Vamos escutar. Isso é bom. Você falou sobre Fábio Mota dizer uma coisa, depois mudar de ideia. Você já pensou em ser presidente? Já. Já passou pela sua cabeça? Já. Faz tempo ou é recente? Recente. Porque... Pensou sozinho nisso? Não, pensei com a família.
mas a família me desanima, sabe? E aí é o seguinte, eu tenho culpa Dudu com é a favor se preocupa ou contra? com você, né? Rapaz, Dudu é meu diretor de tudo, rapaz. Ele é a favor ou contra? Ele fica de boa. Ele fica de boa. Minha filha, Vitória. Quer essa bucha, Dudu? Minha filha, Vitória, é mais Vitória do que todo mundo. Mas sabe que é uma bucha. Sim. E eu sei que é um problema sério. Eu sei que é uma bucha grande. Porque você não vai administrar o Vitória. Por exemplo, Fábio Mota está errado em pensar em 300 academias, 400 alambrados, aumentar não sei o quê. Não, estacionamento. Não, isso é verdade. Agora, infelizmente, você tem que lidar com a emoção de um maluco chamado Zé Eduardo, louco, apaixonado, do outro também, do outro também, do outro também. É emoção. E a emoção passa por bola na rede. É isso. A emoção passa por bola na rede. Botou a bola lá dentro, meu irmão, você é o Deus. Ó, ovacionado. Não botou, já começa a entrar a família, já começa a entrar na sua vida pessoal. Então, a gente precisa saber o seguinte: tem estrutura. A Mota me deu entrevista, essa última, que tem um ano. Eu acho que tem. Ainda porque ele quase do Baiano, que ele, depois do Baiano. pô, tá lá a entrevista que ele chorou falando da mulher dele, que separou da mulher. Cara. Sim, sim. Falando, porque ele e é verdade, ele se doava 24 horas pro clube, saía quase 10 horas da noite, porra. Quem é a mulher que aguenta um negócio desse todos os dias? Então, você tem que saber o seguinte: vai que, filho, vai entrar sozinho ou vai entrar com eu só entraria com a equipe, não entraria só. Sim. Eu queria uma equipe monstruosa comigo, sabe? Um gerente, um diretor, um cara comigo para gerir o clube, para estar lá junto comigo, outro para você vai ficar na área do campo, você vai administrar lá em cima, você é com funcionário, porque Fábio Mota é só ele. Sim. É ele, é a escolha dele, né? Ele vive ele é o presidente, ele coordena, ele faz. E ele toma as porradas que tá levando. Pois é, amigos, deixa aqui sua opinião. O que você acha dessa colocação do Zé Eduardo em informação importante para domingo, viu? Soteldo está fora do jogo de domingo. Soteldo lesionou, não joga nem agora contra o CRB, quinta-feira, e nem domingo contra o Esporte Clube Vitória. Desfalque importante do Santos, viu? Muito importante. Soteldo é um dos principais jogadores do time lá da Vila Belmiro, que, em contrapartida, deve ter o retorno do Neymar. Bom, amigos, falar agora de mercado da bola. Vamos nessa. Você sabe que existem alguns jogadores que eles não podem atuar por outro clube se eles já tiverem feito 7 jogos por aquela equipe que eles estão. Por exemplo, o Mateuzinho. Se o Flamengo quiser contratar Mateuzinho, ele não pode jogar pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro, porque já fez 7 jogos pelo Vitória. Então, assim sucessivamente. Quem fez 7 não joga mais por time nenhum da Série A. Então, diante desta situação, o Vitória vai ter que buscar o mercado sul-americano, porque vai ter mais opções. E cá para nós, às vezes o jogador sul-americano, jogador argentino, uruguaio, chileno, esses caras às vezes, cara, são muito mais comprometidos do que o jogador brasileiro, por exemplo. Então eu vejo com bons olhos. Agora, está saindo algumas especulações de algumas possibilidades de jogadores que poderiam vir para o Vitória. E eu vou falar para você, gente. Por enquanto, eu vejo como especulação, porque eu não fui atrás da notícia com minhas fontes. Não procurei saber, porque realmente mercado da bola é uma agitação do caramba. É uma loucura, velho. Então, eu estou passando para você ainda no campo da especulação. Mas tem algumas situações. Por exemplo, o Alejandro, o próprio Fábio Mota, deixou em aberto. O Guma, não sei se foi Guma, se foi eu que perguntei, ou foi algum ouvinte, e ele deixou a situação em aberto. Claro que o Vitória não tem dinheiro para comprar Alejandro, mas um empréstimo eu vejo como possível. Né? Vai ser difícil alguém chegar lá no CSK e pagar pelo Alejandro o valor que eles investiram.
Mas, como o jogador não vem atuando, eles também devem ter o interesse de emprestar. É difícil a adaptação no primeiro ano. Então, eu vejo que tem possibilidades. Outra situação, eu trouxe até para você essa notícia há mais ou menos uma semana, do José Wellison, né, que até o repórter, eu esqueci o nome dele, ele é do jornal O Povo, Afonso Ribeiro, né, e tinha uma matéria também no Bola VIP, que o Vitória ia forte para repatriar José Wellison, e o jogador via com bons olhos, porque tem laços familiares em Salvador. Outro jogador, que aí eu realmente não sei onde foi que saiu a notícia, mas vejo algumas especulações em torno desse nome, do Lautaro Dias, da equipe do Cruzeiro. Eu não sei se seria uma boa, porque o Vitória não traria, por exemplo, um Alejandro e um Lautaro Dias. O Vitória pode estar trabalhando com alguns nomes e o que der certo, descarta o outro. Entende? Então pode ser algo assim. Só que o Fábio Mota também disse que deve ter saídas. Lembra que eu falei no início que tinha 8 jogadores, mais ou menos, que não vêm sendo aproveitados? Então esses podem estar de saída. Quais são, Marcos? A gente fala mais pra frente, para não ficar aqui expondo ninguém, vai que o Vitória precisa usar alguém. Então o jogador também não fazer corpo mole, mas você deve imaginar quem são. Só que o Fábio Mota também disse de possíveis vendas, de possibilidades de venda. E quando você olha por quem pode ser vendido, aí que fica uma preocupação, né? Porque, por exemplo, o Mateuzinho, ele não pode jogar na Série A, mas ele pode jogar no mercado internacional. Europa. Aí você fala assim, pô, Europa? Gente, tem mercados na Europa que são menos atrativos e de menos, né, como é que posso dizer, de menos investimentos, né, digamos assim, que, por exemplo, numa Turquia, tem outros mercados europeus que não são tão badalados, essa é a palavra certa, como Espanha, Inglaterra, Alemanha, França, Itália. Então, nesse caso, pode ser vendido. Tem o mercado também da Arábia, do Catar. Alguém pode sair. Aí você tem ali Mateuzinho, você tem Lucas Arcanjo, você tem o próprio Claudinho, você tem o Janderson. Jogadores que são negociáveis, né? Enfim. Então temos que aguardar um pouco mais para saber qual vai ser a posição do Vitória nesse mercado da bola. Como que o Vitória vai se comportar? Que precisa contratar, reforçar? Isso precisa. Outro jogador que foi liberado agora pelo Fluminense é o Renato Augusto. Esse não fez 7 jogos, poderia jogar por qualquer clube. Está livre. Então, uma possibilidade dessa, o Vitória poderia tentar buscar. Agora, o jogador que anda mais no DM do que à disposição para o treinador. Então, é basicamente isso. Dei uma geral para você aí em todos os assuntos do Vitória, principalmente mercado da bola, beleza? Então é isso aí, gente. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva, deixe seu comentário. Obrigado pela sua audiência. Seja membro do canal, ajude o nosso trabalho. Quiser também dar aí um super valeu, um super chat, um super alguma coisa, tudo você estará ajudando o Resenha do Leão. Vai ter mais alguns recadinhos, mas o nosso Café com o Leão está encerrado por hoje. Voltamos a qualquer momento com mais informações do Vitória. Um abraço, amigos! Costa Azul Veículos. Veículos seminovos, com procedência, revisados, veículos com garantia. É, meu amigo, e tem um detalhe importante, viu? Na troca do seu usado na Costa Azul Veículos, eles podem pagar até 90% da tabela FIPE. Um abraço aí para meu amigo Eliel. Pensou em trocar de carro? Pensou na Costa Azul Veículos. Rei das Borrachas, tudo em artefatos de borrachas. Rua Barão de Cotegipe, na Calçada. Só existe lá, viu? Recuse imitações.
Um abraço para o meu amigo Narciso, rei das borrachas. Vilas Embalagens, uma loja completa para você que tem o seu comércio, a sua empresa, o seu negócio, tudo para sua casa, para o seu evento, para sua festa, para sua comemoração, em Lauro de Freitas, Vilas do Atlântico. E lembrando você que quem é ouvinte do Resenha do Leão tem desconto na Vilas. Procure o gerente Joelmo e exija o seu direito. Vilas Embalagens.